Goiás faz videoconferência com possível treinador. No vídeo de hoje irei trazer aqui as informações a respeito dessas conversas com o técnico português Nuno Campos, treinador de apenas 46 anos de idade, que por último estava no Santa Clara, lá no futebol de Portugal. Irei falar como que ele costuma atuar também com as suas equipes. Ele que foi auxiliar técnico do Paulo Fonseca, tanto no Shakhtar Donetsk, que também dentro da Roma, nas últimas temporadas. Irei trazer tanto um pouco a respeito do técnico jovem, quanto também dessa provável negociação. Goiás que quer sim trazer um treinador estrangeiro para a sua temporada de 2022. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Lembrando que nesta quinta-feira teremos 3 vídeos aqui no Goiás News, o primeiro saindo por volta aí de 2 horas da tarde, o segundo às 4h30 e também um pouco mais tarde às 6h30. Irei falar tanto a respeito do Everaldo quanto também do Pedro Raul, dois jogadores de ataques que estão aí muito próximos de fechar com o maior do Centro-Oeste. Mas no vídeo de hoje, nesse primeiro da nossa tarde, é para falar sobre essa consulta do Goiás com o técnico Nuno Campos, informação aí que foi cedida pelo Mauro César, aquele mesmo repórter, apresentador, enfim, grande comentarista ex-ESPN. Ele disse aí que o Goiás fez uma videoconferência, os dirigentes esmeraldinos, via Skype com o técnico Nuno Campos, gostou do que ouviu e aí sim, a partir desse momento, tomar essa decisão de evoluir nas negociações ou não. Então eu irei falar um pouco a respeito de como trabalha o Nuno Campos. O seu último time, inclusive, foi o Santa Clara, lá de Portugal, que foi a sua primeira experiência como um técnico principal. Isso porque antes ele era um treinador adjunto ou um técnico auxiliar, como chamamos aqui no futebol brasileiro, do experiente Paulo Fonseca, aquele mesmo que foi cogitado aqui no Brasil propriamente pelo Flamengo, o Atlético Mineiro, estava aí treinando equipes da Europa como a Roma e também o Shakhtar Donetsk. Irei falar um pouco a respeito também do treinador. Nesse primeiro trabalho do Nuno Campos lá no Santa Clara foi bem curto, apenas 9 jogos, ele que pegou no time aí ainda lá no mês de outubro dessa temporada de 2021, só ficou até o dia 13 de dezembro, somando aí 9 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Ou seja, não teve aquela pré-temporada, aquele início de trabalho tranquilo realmente no Santa Clara, deixou a equipe na 16ª colocação, muito próxima aí da zona de rebaixamento no Campeonato Português. Essa que foi a sua primeira experiência como um técnico 100% titular, se assim podemos dizer, um técnico livre do Paulo Fonseca, onde ele já havia trabalhado desde os seus 30 anos de idade, quando os dois começaram juntos, ainda nas categorias sub-19 do Amadora lá de Portugal, Então sempre ele foi esse técnico auxiliar do Paulo Fonseca. Eles acabaram saindo da Roma ainda em junho de 2021, agora sim, acertando aí nesse seu primeiro trabalho, que não deu muito certo, O Santa Clara também, que vem passando por alguns problemas nesses últimos campeonatos portugueses, o time que está brigando mais contra a zona de rebaixamento, só teve essas 9 partidas no total, inclusive, sendo eliminado na Copa Nacional lá de Portugal. Além disso, ele passou na Roma, onde ele ficou de 2019, do dia 1º de julho, ou seja, desde o início da temporada de 2019 até o meio agora de junho de 2021, foram no total 730 dias. Além disso, pelo Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, ele passou aí de junho de 2016 até junho de 2019, ou seja, 3 temporadas completas pela equipe ucraniana, inclusive conquistando 3 títulos do Campeonato Nacional da Premier League, no caso lá da Ucrânia, e também mais 3 Copas ucranianas, nessa passagem vitoriosa pelo Shakhtar, no caso sendo o Paulo Fonseca o técnico principal e o Nuno Campos, que entende muito bem a sua filosofia, com toda certeza estava adotando o mesmo estilo de jogo nesse seu último trabalho no Santa Clara de Portugal. Como o Nuno Campos, o técnico português de 46 anos, que está na mira do Goiás, como o Paulo Fonseca, ex-Roma, eles trabalharam juntos desde o início da sua carreira, é difícil falar de um sem comentar sobre o outro, Então, mais ou menos a mesma tática, o mesmo estilo de jogo é adotado também pelo Nuno Campos nesses diversos anos, que conviveu com o Paulo Fonseca sendo o técnico principal. Eles começaram ainda lá no Estrela Amadora, lá na temporada de 2015, no time sub-19. Depois disso, foi ter sua primeira oportunidade realmente em alguma equipe, se assim podemos dizer, profissional, que tem alguma divisão, ainda lá na temporada de 2017, pelo 1º de dezembro. Depois disso passou
pelo Aves e o Paços de Ferreira lá na temporada de 2012, onde teve aí um grande destaque, ficando na terceira colocação do Campeonato Português, inclusive levando o time para a disputa da próxima Champions League. Realmente um feito histórico feito aí, né, pelos dois técnicos portugueses lá no futebol local. Depois disso ele foi contratado pelo Porto, onde aí sim, né, teve mais algum tempo de trabalho, desde o início da temporada de 2013 até o meio do ano de 2014. Depois disso voltou aí para o Paços de Ferreira, foi para o Braga também na temporada de 2015, onde novamente foi campeão da Copa Nacional, já colecionando mais um título de importância dentro da sua carreira, inclusive pelo Porto, né, nessa passagem que ele teve em 2013, foi campeão da Supercopa de Portugal com a camisa do time lá do Porto. Aí depois dessa sua passagem no Braga, em 2015 até 2016, sendo campeão da Copa Nacional, né, aí sim teve a sua oportunidade no Shakhtar, que não é o maior clube, né, por exemplo, não é muito maior do que o Porto, o Benfica e por aí vai, mas é uma equipe bem tradicional, o maior campeão inclusive lá do futebol ucraniano, conseguiu alguns jogos de destaque, como por exemplo venceu, né, o próprio Manchester City, ainda na fase de grupos, um time que venceu por 2-1 dentro de casa. Depois dessa sua passagem pelo Shakhtar, que foi muito vitoriosa, como eu disse, ganhou praticamente tudo que estava ao seu alcance, tanto o Campeonato Nacional como as 3 Copas, nessas 3 temporadas que ele passou por lá. Na Roma viveu alguns altos e baixos, né? Na sua primeira temporada ele até conseguiu fazer um bom campeonato italiano, ficando na 5ª colocação, mas na Europa League caiu nas oitavas de finais. E nessa última temporada de 2021, onde eles foram demitidos aí, né, ainda em junho de 2021, chegou até na semifinal da Europa League, mas no campeonato italiano terminou na 7ª colocação, né, aí sim sendo dispensado no meio dessa temporada que já se iniciou. Além disso, são técnicos que realmente podem se assemelhar bastante o seu estilo de jogo. Então, como que jogava as equipes do Paulo Fonseca? Basicamente formado num esquema do 4-2-3-1, ou seja, a zaga convencional, 2 volantes fixos, aí sim 3 jogadores mais avançados, ou seja, 2 pontas, um meia camisa 10 e aí sim um camisa 9. Não foge muito de um esquema, por exemplo, que o Goiás vinha adotando na última Série B, por exemplo, jogando com Caio Vinícius e o Felipe Bastos, aí na frente dando mais mobilidade, por exemplo, o Luan Dias, o Elvis e o Aleph Manga, e na frente o Nicolas. Então até um esquema que se parece bastante do que vem sendo utilizado pelo time esmeraldino. Além disso, muita troca dos jogadores dos lados do campo, principalmente os pontas, algo que o Goiás também fez muito com o Aleph Manga na última Série B, sendo uma proposta muito mais ofensiva, algo que eu particularmente, desde que torço para o Goiás, nunca vi um técnico ofensivo no comando do time esmeraldino. Isso que eu comecei a acompanhar mesmo, entender as coisas desde 2013. Então, geralmente era mais técnico retranqueiro, por aí vai, o Nuno Campos, e também, junto com esse seu trabalho que desenvolveu com o Paulo Fonseca, são sim técnicos ofensivos dentro lá do futebol europeu. Um time que gosta de ficar com a bola, realmente costuma fazer a defesa e também o ataque em blocos, mas precisa de um tempo para se adaptar, né? Foi assim, por exemplo, na Roma, que quando ele chegou, mesmo estando ali entre os 10 primeiros colocados no campeonato italiano, era o time do top 10 primeiros colocados que tinha levado mais gols, ou seja, é um time ofensivo, mas se não tiver um tempo de trabalho, enfim, precisa conhecer realmente os seus jogadores e por aí vai, pode sim, né, ocasionar de tanto tomar muitos gols, quanto também ter um outro tipo de derrota. Eu acho que faz parte da adaptação e por isso é muito importante, se for para o Goiás, eu sou muito a favor do time esmeraldino sim, trazer um técnico português, mas tem que ser agora para o começo do ano, né, no campeonato estadual, onde aí sim se permite erros. Obviamente a gente quer sim ser campeão e tudo mais, mas eu acredito que o Goiás já tendo uma filosofia de jogo desde o começo da temporada, o técnico já se acostumando tanto com o ambiente do futebol brasileiro quanto os próprios jogadores dentro do time esmeraldino, eu acho sim que é uma boa. O Nuno Campos, que ele só teve essa oportunidade como técnico principal, mas não apaga o ótimo trabalho que ele tinha feito também juntamente com Paulo Fonseca. Então eu acho que é sim uma aposta válida, já tendo essa primeira reunião via Skype com a diretoria esmeraldina, quem sabe pode evoluir para mais negociações. Teremos aí, né, no final da semana, quem sabe, uma decisão. O Goiás diz que não está com pressa, não tem aí em mente definir logo o mais rápido possível esse treinador, mas pelo jeito que está encaminhando essas conversas, pode sim já fechar um técnico para o Campeonato Goiano, o que eu acho ideal, porque esse negócio de chegar uma semana, 2 semanas antes do início do Brasileirão, aí realmente é dar um tiro no pé. Gostei bastante desse nome cogitado pela diretoria esmeraldina, tem uma escola muito boa, né, de técnicos
os portugueses. O Nuno Campos é sim um técnico muito potencial. Agora, acredito que demorou um pouco também para sair, né, das sombras do Paulo Fonseca, mas aos poucos pode sim ganhar o seu espaço também como treinador principal. Quero saber sua opinião a respeito dessa especulação, né? Tentei trazer aqui um pouco também as informações de como ele joga, enfim, como costuma comandar as suas equipes e também o seu histórico mais recente como treinador principal. Quero saber sua opinião, se seria uma boa, quais outras opções também de técnicos disponíveis, lembrando que a diretoria do Goiás quer sim trazer um treinador estrangeiro para o comando do maior do Centro-Oeste em 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!